Dhammapada, os ensinamentos de Buda. Tradução: Professor Dr. José Carlos Calazans. Editora Mantra. Capítulo 1. Os versos gêmeos. Todos os fenômenos da existência têm a mente como origem, a mente como seu supremo líder, e da mente são feitos. Se com uma mente impura alguém fala ou age, o sofrimento persegue-o da mesma maneira como a roda segue o casco do boi. Todos os fenômenos da existência têm a mente como origem, a mente como seu supremo líder, e da mente são feitos. Se com uma mente pura alguém fala ou age, a felicidade persegue-o como uma sombra que nunca o deixa. O ódio daqueles que guardam sentimentos doentios como ele insultou-me, assaltou-me, derrotou-me e roubou-me, não é facilmente apaziguado. O ódio daqueles que não guardam sentimentos doentios como ele insultou-me, assaltou-me, derrotou-me e roubou-me, é facilmente apaziguado. Por meio do ódio, os ódios nunca são desfeitos. Por meio do amor, os ódios são sempre desfeitos. E esta é uma lei eterna. A maioria das pessoas nunca percebe que todos nós um dia morreremos aqui neste mundo, mas aqueles que percebem essa verdade resolvem suas quizilas pacificamente. Aquele que procura o prazer, que encontra prazer nos objetos físicos, cujos sentidos são insubmissos, e que é imoderado na comida, indolente e desatento, o mal prevalece nele, como faz o vento da monção contra uma árvore de raiz fraca. Aquele que não tem nenhum prazer nos objetos físicos, que tem controle perfeito nos sentidos, e é moderado na comida, cuja fé não vacila, que é enérgico, nele Mara não prevalece mais, assim como faz o vento contra uma montanha rochosa. Aquele que veste o manto amarelo sem se purificar da sensualidade, que é destituído de autodomínio e é falso, esse não está realmente destinado a usar o manto amarelo. Aquele que se purificou de toda a sensualidade, seguro de suas virtudes morais, que tem autodomínio e é verdadeiro, esse está realmente destinado a usar o manto amarelo. Aqueles que tomam a ilusão por realidade e a realidade como ilusão, e assim são vítimas de ideias erradas, nunca alcançam o essencial. Tendo percebido o essencial como o essencial e o não essencial como o não essencial, aqueles que assim seguem o pensamento correto atingem o essencial. Como a chuva da monção que trespassa um telhado mal comado de uma casa, assim a luxúria entra em uma mente indisciplinada. Como a chuva da monção que não trespassa um telhado bem comado de uma casa, assim a luxúria não entra em uma mente disciplinada. O pecador lamenta aqui, lamenta no além e lamenta em ambos os mundos. Vendo-se impuro pelos próprios pecados, o malfeitor aflige-se e é afligido. Aquele que pratica ações benéficas alegra-se aqui e alegra-se no além. Assim, ele alegra-se em ambos os lugares. Vendo suas puras ações, ele alegra-se muito. Ele arrepende-se aqui, arrepende-se no além. O pecador arrepende-se em ambos os mundos. Eu pratiquei o mal. Enquanto pensa assim, ele arrepende-se. Tendo seguido o caminho do mal, ele arrepende-se até mesmo mais. Ele alegra-se aqui e alegra-se lá. O praticante de boas ações alegra-se em ambos os mundos. Eu pratiquei o bem. Enquanto pensa assim, ele alegra-se. Tendo seguido o auspicioso caminho, ele alegra-se muito. Um homem descuidado que, embora fale muito do cânon, não age adequadamente. É como um covarde que conta o gado de outros. Ele não pertence à serenidade do asceta. Um homem que, embora recite só um pouco do cânon, mas que age de acordo com os preceitos da lei sagrada, que se libertou da luxúria, do ódio e da ilusão, fortaleceu-se no livre pensamento e não agarra nenhuma posse mundana aqui ou no além, tal pessoa torna-se realmente um asceta sereno.
Capítulo 2. A vigilância. A vigilância é o caminho para a imortalidade. A não vigilância é o caminho para a morte. O vigilante não morre. O não vigilante, embora vivo, é como se estivesse morto. Conhecendo esta excelente característica da vigilância, o sábio delicia-se na vigilância, alegrando-se como aqueles que são nobres. Aqueles que são sábios contemplativos, sábios muito esforçados e de grande coragem, atingem o nirvana, a felicidade suprema da união. Exaltada é a glória daquele que se mostra, que é pensativo, de caráter puro, analítico autocontrolado, vigilante e que vive de acordo com o Dhamma. Por meio da diligência, da vigilância, do autodomínio e do controle dos sentidos, o sábio aspirante faz uma ilha para si próprio, que nenhuma cheia pode inundar. Os homens irrefletidos e muito ignorantes afundam-se na negligência, mas o homem sábio tem a vigilância como seu maior tesouro. Não sejais complacentes com a negligência, não sejais benevolentes com os prazeres sensuais, porque o vigilante e pensativo aspirante adquire imensa felicidade. Quando o homem sábio afasta o desleixo por meio da vigilância, ele é como um homem que, tendo subido a altaneira torre da sabedoria, olha as pessoas entristecidas com o coração apertado. Ele vê o sofrimento dos homens ignorantes como um montanhês vê as pessoas em um vale. Vigilante entre os descuidados, desperto entre os adormecidos, o homem sábio vai em frente, e como um corcel rápido ultrapassa um cavalo da mesma força. Por meio da vigilância, Magavan assumiu a soberania dos deuses. A vigilância é sempre elogiada, e a negligência é sempre detestada pelos sábios. O monge que tem prazer na vigilância, que olha a negligência com desdém, evolui, consumindo todos os apegos sutis como se fosse o fogo. O monge que tem prazer na vigilância, que olha a negligência com desdém, não corre o risco de voltar atrás, porque ele está de fato próximo da iluminação. Capítulo 3. A mente. O homem de discernimento fortalece sua mente, que é inconstante e instável, difícil de acalmar e de controlar, como o arqueiro experiente que estica a corda do arco. Como o peixe tirado do meio aquático e atirado na terra salta e deixa marcas à sua volta, assim treme a mente enquanto se livra do mal. A mente é instável e desajeitada, vagueando por onde mais deseja. Portanto, é bom controlar a mente. Uma mente disciplinada traz felicidade. A mente é incompreensível e muito sutil, vagueando por onde mais deseja. Portanto, que o sábio aspirante observe a mente. Uma mente bem protegida traz felicidade. Aqueles que controlam a mente que vagueia ao longe, solitária, sem forma, e que se esconde na caverna interior do coração, libertar-se-ão dos laços de Mara. Aquele cuja mente não é firme, que é ignorante da verdadeira lei universal, cuja tranquilidade está perturbada, a sabedoria desse homem não se tornará abundante. Aquele que não se sujou pela paixão, cujo coração não tem ódio, que ultrapassou o bem e o mal, e que é vigilante e não tem medo. Sabendo que o corpo físico é frágil como se fosse um pote de barro, e que a mente deve ser fortificada como uma cidade, que o homem sábio lute contra o mal com a espada da sabedoria. Ele deveria agora proteger aquilo que ganhou sem apego. Mais cedo ou mais tarde, este corpo físico ficará estendido sobre a terra, ignorado, sem consciência, como um tronco de madeira inútil. Uma mente doente direcionada com um objetivo faz mais dano ao ego do que aquele que odeia outro igual a ele, ou um inimigo a outro inimigo. Nenhum pai ou mãe
nem qualquer outro familiar pode conferir maior benefício do que uma mente bem direcionada. Capítulo 4. As flores. Quem será vitorioso nesta terra e sobre o mundo de Yama e no dos Devas? Quem encontrará o bem anunciado caminho da lei universal, tal como o expedito jardineiro seleciona a flor mais procurada? O discípulo será vitorioso sobre a terra e no mundo de Yama e no dos Devas. O verdadeiro discípulo encontrará realmente o bem anunciado caminho da lei universal, tal como o expedito jardineiro seleciona a flor mais procurada. Vendo este corpo físico como espuma evanescente, compreendendo esta natureza mundana como uma miragem, e tendo quebrado as setas de Mara, o verdadeiro aspirante conseguirá ir além do reino de Maku, a morte. Ao voluptuoso que busca somente as flores das delícias sensuais e que só se vicia em tais prazeres, Maku leva-o consigo como uma inundação leva os habitantes de uma aldeia adormecida. Ao voluptuoso que busca somente as flores das delícias sensuais e cuja mente está agitada, Mara tem-no sob sua alçada mesmo antes que seus desejos sensuais sejam satisfeitos. Assim como a abelha extrai o néctar da flor e se afasta sem prejudicar sua cor ou fragrância, que o sábio também perambule por entre a aldeia. Que o aspirante não olhe as perversidades dos outros, nem o que os outros fizeram e não fizeram. Antes, ele deveria considerar o que fez e o que ainda tem de fazer. Tal como uma adorável flor de cor primorosa, que não tem fragrância, assim se evidenciam fúteis as bem faladas palavras do homem que não se comporta de acordo com elas. Tal como uma adorável flor de cor encantadora e doce fragrância, assim se mostram frutíferas as palavras daquele que age de acordo com elas. Assim como uma grinalda pode ser feita de muitas flores, também o homem nascido mortal neste mundo deveria executar muitas ações boas. A fragrância das flores não viaja contra o vento, seja ela de sândalo, de tagara ou de jasmim. Mas a fragrância do homem virtuoso viaja até mesmo contra o vento. O homem virtuoso penetra em todas as direções com sua pureza. Entre todas as fragrâncias como o sândalo, o tagara, o lótus e o jasmim selvagem, a fragrância da pureza moral é a mais sublime e sem igual. Aqueles aromas de sândalo ou da planta tagara são de pouca importância, considerando que o aroma do virtuoso se expande de forma elevada, mesmo até os deuses. Mara não se pode aproximar do caminho do virtuoso, do vigilante e daqueles que se libertaram pela sabedoria. Assim como sobre um monte de lixo lançado na estrada, cresce e floresce um lótus fragante e elegante, assim, entre os ignorantes, o discípulo de Buda brilha com resplandecente sabedoria. Capítulo 5. O louco. Longa é a noite de uma pessoa sem sono, longa é a distância de uma légua para uma pessoa cansada. Longo é o circuito dos renascimentos para um louco que não conhece a verdadeira lei. Se um verdadeiro buscador que parte à procura de um grande amigo não o encontra, ou pelo menos nem a um igual, então ele deveria escolher definitivamente o caminho solitário, pois a companhia de alguém ignorante não é possível. Eu tenho filhos, eu tenho riqueza. Enquanto pensa assim, o louco atormenta-se. Mas porque ele não é o dono do seu próprio ego, por que as crianças, por que a riqueza? O louco que conhece sua ignorância por conhecê-la, torna-se realmente um homem sábio. Mas aquele louco convencido que se considera instruído, na realidade é chamado um louco. Um louco que se associa a um homem sábio ao longo da vida, pode não conhecer o Dhamma mais do que a colher conhece o gosto da sopa.
Assim como a língua saboreia a sopa, também a pessoa inteligente que está junto de um homem sábio, mesmo que por um breve momento, chega a conhecer a essência da lei. Os não sábios, loucos que são, porque inimigos de si próprios, continuam a cometer más ações que produzem frutos amargos. Uma má ação é aquela cuja pessoa que a praticou se arrepende, e cujas consequências a pessoa enfrenta com lágrimas e lamentações. Uma boa ação é aquela cuja pessoa que a praticou não se arrepende, em cujas consequências a pessoa se delicia e satisfaz. Enquanto uma má ação não produz resultados, o louco pensa que sua ação é doce como mel, mas quando sua má ação frutifica, ele cai em uma miséria sem limites. Embora um louco praticando austeridades possa comer durante meses e meses pela ponta de uma folha de erva cuxa, ele não vale a 16ª parte daqueles que entenderam a boa lei. Assim como o leite fresco tirado da vaca não coalha logo, uma má ação também não produz frutos imediatos. Segue o malfeitor como uma faísca que queima sem se ver e então de repente pegará fogo. Qualquer conhecimento que um louco adquira causa-lhe unicamente dor, quebra a cabeça e destrói sua boa natureza. Estulto é o monge que deseja ser impropriamente adorado por outros, ter controle sobre outros monges, ser autoridade entre as comunidades monásticas e até mesmo ser homenageado por outros de fora. Além disso, ele pensa: que os leigos e os monges tenham em grande estima a minha ação, que eles possam estar sujeitos a mim em todas as ações, sejam grandes ou pequenas. Tal é o desejo ávido de um monge mundano, cujas arrogância e vaidade aumentam sempre. Um caminho conduz à vitória mundana e à honra. Outro caminho, totalmente diferente, conduz ao nirvana. Tendo percebido esta verdade, que o monge, o verdadeiro seguidor do Buda, não seja homenageado por outros, mas que ele cultive a serenidade de mente e o desapego. Capítulo 6. O sábio. O discípulo deveria se associar com um amigo sábio que aponta e critica suas imperfeições e que revela as virtudes como um guia descreve tesouros enterrados. Há felicidade e não aflição para aqueles que se associam com um amigo inteligente. O homem que exorta, instrui e dissuade os membros de sua estirpe dos maus atos é querido aos virtuosos e odiado pelos maus. Não deve manter companhia com amigos que praticam o mal, nem com pessoas de pouca inteligência. Associe-se com o bem, associe-se com o melhor do homem. Aquele que bebe o néctar da boa lei vive feliz e com uma mente tranquila. O homem sábio deleita-se sempre no Dhamma, como é entendido por aqueles que são nobres. Os aguadeiros administram a água onde eles querem, os flecheiros fazem as flechas, os carpinteiros trabalham a madeira, e os homens sábios disciplinam-se. Assim como uma pedra sólida não é abanada pelo vento, do mesmo modo o sábio não é abalado pela censura ou pelo elogio. Tendo prestado atenção ao Dhamma, o sábio fica sereno como um lago fundo, calmo e transparente como cristal. Os homens bons abandonam todas as coisas. Eles não têm prazer em conversas sensuais. Quando tocado pela felicidade ou pela tristeza, o sábio não demonstra nenhuma preferência ou rejeição. Por causa de si mesma ou por causa de outro, uma pessoa não deveria esperar ter um filho, riqueza ou um reino. Aquele que não ambiciona ter sucesso ou prosperidade de forma desmerecida é realmente virtuoso, sábio e honrado. Poucos entre os homens vão além da costa. As multidões que permanecem correm de um lado para o outro nesta margem. Aqueles que vivem de acordo com o Dhamma, que foi bem anunciado, atravessarão o reino intransitável da morte para outra margem.
tendo deixado os caminhos da escuridão, que o sábio siga a luz, tendo saído de casa e ficado sem abrigo, que ele desfrute a felicidade da solidão tão difícil de alcançar. Ele deveria concentrar a mente no estado mais elevado de consciência, tendo desistido de todos os prazeres dos sentidos e não possuindo nada, que o sábio, ao purificar a mente das imperfeições, se purifique. Aqueles cujas mentes estão firmes nos elementos da iluminação, que não desejando nada se glorificam na renúncia, que não têm preconceitos e que estão cheios de luz, esses atingiram realmente a felicidade do Nirvana neste mundo. Capítulo 7. O Arhat. A febre de paixão não aflige o Arhat, que terminou seu samsara, que está livre de tristeza, totalmente emancipado, e que destruiu todos os nós do apego. Constantemente atentos, eles esforçam-se e não se agarram a uma habitação. Como cisnes que deixam o lago, eles abandonam a casa e o lar. Aqueles que não têm posses, que são sóbrios na alimentação, que estão no caminho da libertação por meio da realização do nada e da cessação de todas as formas, seu bem-aventurado caminho é tão difícil de localizar como o caminho dos pássaros no ar. Aquele cujos apegos mentais estão extintos, que é sóbrio na comida, que está no caminho da libertação por meio da realização do nada e do esvaziamento de todas as formas, seu bem-aventurado caminho é tão difícil de localizar como o caminho dos pássaros no ar. Aqueles cujos sentidos estão controlados, como cavalos bem treinados pelo cocheiro, cujo orgulho foi destruído e que está livre da corrupção, até mesmo os deuses partilham com um assim. Aquele que é imperturbável como a terra, que é firme como o poste de Indra, cujo caráter é tão puro e translúcido como um lago claro, para um bem-aventurado desses não há mais ciclos de renascimentos. Sua mente torna-se tranquila, sua palavra e as ações são calmas. Tal é o estado de tranquilidade daquele que atingiu a libertação por meio da realização da verdade. Aquele que não é crédulo, que conhece a natureza do incriado, que cortou todos os laços dos nascimentos, que destruiu todas as influências do mal e desistiu de todas as ambições, ele na verdade é o mais nobre entre os homens. Aquele lugar onde os bem-aventurados vivem é verdadeiramente encantador, seja aldeia ou floresta, vale ou montanha. Encantadoras são as florestas que não atraem as multidões, mas os bem-aventurados, livres dos apegos da vida, encontram prazer nelas, porque eles não procuram o fascínio dos sentidos. Capítulo 8. Os 1000. Uma simples palavra cheia de significado, que cada um ao ouvir fique em paz, é melhor que 1000 palavras sem sentido. Uma simples quadra cheia de significado, que cada um ao ouvir fique em paz, é melhor que 1000 quadras compostas de palavras sem sentido. Uma palavra do Dharma, que cada um ao ouvir fique em paz, é melhor do que a recitação de 100 versos feitos de palavras superficiais. Embora uma pessoa seja vencedora sobre 1 milhão de homens em batalha, aquele homem que se conquista a si é o maior vencedor. Superar-se a si mesmo é realmente melhor do que conquistar os outros. Nem Devas, nem Gandhabas, nem Mara com Brahma podem impedir a vitória daquele que se venceu a si mesmo e que pratica o autocontrole. Um homem que mês após mês durante 100 anos oferece muitos sacrifícios e que homenageia apenas por um momento alguém que tem autocontrole, essa homenagem é superior aos sacrifícios por 100 anos. Um homem que durante 100 anos atenda ao sacrifício do fogo na floresta e que homenageia apenas por um momento alguém que tem autocontrole, essa homenagem é superior ao sacrifício do fogo por 100 anos.
Seja qual for a dádiva ou o sacrifício que uma pessoa faça ao longo de um ano, com o desejo de ter mérito, isso não valerá 1/4 do mérito adquirido pela homenagem dada a uma pessoa de vida reta. Naquele que sempre honra e respeita os mais velhos, 4 qualidades crescerão: a abundância, a beleza, a felicidade e a força. Um dia na vida daquele que é virtuoso e contemplativo é melhor do que 100 anos de vida de alguém que é dissoluto e de mente descontrolada. Um dia na vida daquele que é sábio e contemplativo é melhor do que uma vida de 100 anos de alguém que é dissoluto e de mente descontrolada. Um dia na vida de uma pessoa que é vigorosa e resoluta é melhor do que uma vida de 100 anos de alguém que é fraco e indolente. Um único dia na vida de uma pessoa que claramente vê a origem e o fim de todas as coisas é melhor do que 100 anos de vida daquele que não percebe a origem e o fim das coisas. Um dia na vida de uma pessoa que sabe o significado da imortalidade é muito melhor do que se alguém viver 100 anos sem o saber. Um dia na vida de uma pessoa que cumpre a verdade sublime é realmente melhor do que uma vida de 100 anos de alguém que não cumpre a verdade sublime. Capítulo 9. O mal. Apressa-te em praticar o bem e refreia a mente do mal. Se alguém é lento em praticar o bem, a mente acaba por se deliciar com o mal. Se um homem pratica o mal, que ele não volte a repetir uma e outra vez. Que ele não se delicie nisso, porque o acúmulo do mal traz sofrimento. Se um homem pratica uma boa ação, que ele a volte a praticar uma e outra vez. Que ele desenvolva o desejo por fazer o bem, pois a felicidade é o resultado do seu acúmulo. Até o malfeitor encontra alguma felicidade enquanto sua má ação não dá resultado, mas logo que dá, então ele vê seus resultados. Até aquele que pratica boas ações conhece o mal enquanto sua boa ação não dá resultados, mas quando ela dá, então vê os efeitos afortunados das ações meritórias. Não penses levianamente sobre o mal dizendo, ele não chegará a mim. Gota a gota um pote é cheio, tal como aquele sem juízo que acumulando o mal pouco a pouco se torna cheio dele. Não penses levianamente sobre a boa ação dizendo, ela não chegará a mim. Gota a gota um pote é cheio, tal como aquele que é sábio que acumulando a boa ação pouco a pouco se torna cheio dela. Como um comerciante que tem uma escolta pequena e contudo transporta muita riqueza, evita uma estrada perigosa. Assim, o homem que deseja viver muito tempo evita o veneno, e da mesma maneira o sábio deveria evitar o mal. Se uma pessoa não tiver uma ferida na mão, pode levar veneno na palma. O veneno não o afetará se não tiver nenhuma ferida. Por isso, a pessoa não adoece se não erra. Quem quer que ofenda uma pessoa inocente, pura e sem defeito, esta má ação recairá sobre o louco, como o pó lançado contra o vento. Alguns renascem no útero, os malfeitores nascem no inferno, aqueles que praticam boas ações vão para o céu, e aqueles que estão livres de desejos terrenos atingem o nirvana. Não no céu, nem no meio do oceano, nem mesmo na caverna de uma montanha deveria alguém buscar refúgio, porque não existe nenhum lugar no mundo onde uma pessoa possa escapar aos efeitos das más ações. Não no céu, nem no meio do oceano, nem mesmo na caverna de uma montanha, deveria alguém buscar refúgio, porque não existe nenhum lugar no mundo onde uma pessoa possa escapar ao poder da morte. Capítulo 10. O bastão do castigo. Todos tremem diante do bastão do castigo. Todos temem a morte. Assim como para nós mesmos, uma pessoa não deveria matar nem causar a morte. Todos tremem diante do bastão do castigo,
pois toda vida é querida. Assim como para nós mesmos, uma pessoa não deveria matar nem causar a morte. Aquele que deseja felicidade para si, mas que atormenta com uma vara os outros que procuram igualmente a alegria, não obterá a felicidade futura. Aquele que deseja a felicidade para si, mas que não atormenta os outros, que procuram igualmente a alegria, obterá a felicidade futura. Não fale severamente com ninguém. Aqueles a quem se fala deste modo retalharão de forma idêntica. Realmente avessa será a resposta, e logo a vontade de responder apoderar-se-á de ti. Se conseguires ficar silencioso como um gongo de bronze partido, então atingiste a paz do Nirvana, porque agora já não há discórdia em ti. Como um vaqueiro guia o gado com a vara para a pastagem, assim guia a velhice e a morte as vidas dos seres sensíveis. Quando uma pessoa ignorante comete mais ações, ela não percebe a natureza delas. O homem estúpido queima-se em razão destas ações, como se fosse consumido pelo fogo. Aquele que inflige castigo a quem não merece e magoa aqueles que são inofensivos, essa pessoa virá enfrentar uma destas 10 situações. Pode vir logo a sentir uma dor terrível, grandes privações, dano físico, doença profunda ou desordem mental, a ira de um rei, ou uma terrível acusação, perda de familiares, a total destruição dos bens, ou um fogo súbito poderá queimar suas casas. Depois da dissolução do seu corpo físico, certamente nascerá no inferno. Mesmo que se desnude ou que se feche a cadeado, que se cubra de lama, jejue, minta ou se deite sobre a terra nua, que se esparja com fuligem ou se ajoelhe, nada pode purificar um homem que não se libertou de suas dúvidas. Mesmo que uma pessoa se vista bem, se ela desenvolver a tranquilidade, a calma e a autodisciplina, for resoluta e celibatária, e se abstiver de prejudicar os outros, ela realmente é um brahmana, um asceta e um monge. Haverá algum homem neste mundo que tenha tanto autodomínio através da modéstia e que evite a censura como um cavalo treinado que evita o chicote? Como um cavalo bem treinado quando chicoteado, assim tu deves ser corajoso e ardente. Por devoção, virtude, esforço, concentração e pela investigação crítica do Dhamma, possa tu abandonar este grande sofrimento, perfeito em sabedoria, na conduta e na consciência. Os aguadeiros administram a água onde eles querem, os flecheiros preparam as flechas, os carpinteiros trabalham a madeira, e os homens sábios disciplinam-se. Capítulo 11. A velhice. Por que rir? Por que estar exaltado quando tudo arde constantemente? Não deverias tu procurar a luz da sabedoria quando estás envolvido pela escuridão da ignorância? Vê este corpo ilusório resplandecente e enfermo, uma estrutura de ossos sujeito a doença constante, cheio de incontáveis desejos no qual nada há de permanente ou estável. Esta delicada forma é um ninho de doenças, frágil e pútrida. Desintegra-se e a morte é o fim da vida. Estes ossos cinzentos são como as cabaças deitadas fora no outono. Que prazer há em olhar para eles? Aqui está uma fortaleza feita de ossos coberta de carne e sangue, onde se escondem a decadência, a morte, a vaidade e o descrédito. As carruagens reais, alegremente decoradas, saem. Da mesma forma o faz este corpo. Mas a verdade daquele que é íntegro não desaparece com a idade. Assim faz o iluminado proclamando aos sábios. O homem de pouco conhecimento espiritual cresce como um touro. Sua carne aumenta, mas a sabedoria não.
Através de inúmeros nascimentos eu atravessei o ciclo do Sansara procurando o carpinteiro deste tabernáculo, mas em vão. Realmente triste é a repetição cíclica dos nascimentos. Ó carpinteiro, eu vi-te. Tu não construirás a casa outra vez? Todas as vigas estão quebradas, o pilar do meio está deitado abaixo. A mente chegou à dissolução, tendo atingido a extinção de todas as ambições. Aqueles que não praticam autodisciplina, que não adquirem riqueza quando novos, quando envelhecem, consomem-se como velhas garças em um lago seco, onde não há peixes. Aqueles que não praticam autodisciplina, que não adquirem riqueza quando novos, jazem como flechas quebradas, lamentando-se das ações do passado. Capítulo 12. A vida. Se um homem tem estima por si, que ele se vigie com muito cuidado, que o homem sábio seja vigilante de si mesmo em uma das 3 vigias, que cada um se firme primeiro na reta conduta, só então poderá aconselhar aos outros. Tal homem sábio não sofre de nenhuma acusação. Que o homem se transforme naquilo que ele aconselha aos outros. Assim, controlado, ele poderá controlar os outros. Realmente, é extremamente difícil controlar-se a si próprio. A pessoa é o mestre de si mesma. Quem mais pode ser o mestre? Com a pessoa completamente controlada, ela obtém o refúgio sublime que é muito difícil de alcançar. O sofrimento infligido por si mesmo, nascido de si mesmo e produzido por si mesmo, destrói a mente perversa, como o diamante corta a pedra preciosa. Assim como a trepadora parasita Maluvã destrói a árvore sala quando a entrelaça, também a conduta imoral de um homem faz gradualmente dele o que seu inimigo lhe deseja. É muito mais fácil executar mais ações que não são benéficas para si próprio, mas é extremamente difícil executar uma ação que é reta e benéfica. Se uma mente perversa, por causa dos seus pontos de vista errados, insulta os ensinamentos dos nobres e virtuosos Arhats, em verdade, ela produz o fruto da sua própria destruição, assim como faz a cana. Por si próprio o mal é feito, por si própria a pessoa suja-se, por si próprio o mal não é feito, por si própria a pessoa purifica-se. A pureza e a impureza dependem da própria pessoa, e ninguém pode purificar o outro. No entanto, por muito que uma pessoa esteja envolvida em atividades para o bem dos outros, não deveria negligenciar seu próprio propósito. Tendo discernido sua própria tarefa, que ela se aplique àquela tarefa com diligência. Capítulo 13. O mundo. Que ninguém siga um caminho de existência degradante, nem viva na indolência, que não siga opiniões erradas, nem seja uma pessoa que prolongue a existência mundana. Desperta, não sejas descuidado, segue o Dhamma, retidão. Aquele que segue o caminho da verdade, vive feliz neste mundo e no outro. Segue a lei da moralidade, não sigas a lei da imoralidade. Aquele que segue o caminho da verdade, vive feliz neste mundo e no outro. Olha o mundo como uma bolha, vê-o como uma miragem. O Rei da Morte nunca encontrará aquele que vê o mundo desta forma. Vem, olha para este mundo como uma carruagem real, na qual estão metidos os loucos, enquanto o homem de entendimento não sente atração por ele. Aquele que antes era descuidado, mas que depois se tornou cuidadoso, ilumina o mundo como a lua quando está livre das nuvens. Aquele cujas más ações são substituídas por ações meritórias ilumina o mundo
como a lua quando está livre das nuvens. Este mundo é cego, poucos são aqueles que podem ver as coisas tal como elas são. Como pássaros que escapam da rede, poucos vão para o céu. Os cisnes voam no caminho do sol. Aqueles que têm poderes voam pelo espaço, mas o sábio afasta-se do mundo conquistando Mara e suas hostes. Quando um homem já violou o Dharma, quando ele é um mentiroso e rejeita a ideia de um outro mundo, não há nenhum mal de que ele não seja capaz. As pessoas avarentas certamente não vão para o mundo dos deuses. Os tolos não elogiam a generosidade, mas o homem sábio que tem prazer em dar é feliz no outro mundo. Melhor que ser o monarca de toda a terra, melhor que ir para o céu ou ter soberania sobre o universo inteiro, é o resultado de se entrar no caminho. Capítulo 14. O Buda. Aquele cuja vitória nunca se perde e cuja conquista ninguém no mundo pode tirar. Esse Buda, cuja casa é o infinito, o sem caminho, tal como ele é, por que caminho o conduzirás tu? Aquele que não tem atração ou desejo apegado que o conduza a qualquer caminho. Esse Buda cuja casa é o infinito, o sem caminho tal como ele é, por qual caminho o conduzirás tu? Aqueles sábios que estão concentrados na meditação e que encontram o prazer na paz de uma vida espiritual. Os Budas perfeitos, até os Devas os invejam e os veneram. Nascer como um ser humano é difícil. E difícil é a vida dos mortais. Mais difícil é ouvir o verdadeiro ensinamento. E raros são os que se transformam em Budas. Evitar todo o mal, praticar o bem e purificar a mente é o ensinamento dos Budas. Evitar todo o mal, praticar o bem e purificar a mente é o ensinamento dos Budas. A paciência, que é um longo sofrimento, é a mais elevada austeridade. Os Budas dizem que o Nirvana é sublime. Aquele que prejudica o outro não é verdadeiramente um anacoreta, nem ele é um asceta se causa sofrimento a outro. Não insultar, não prejudicar, praticar autorrestrição de acordo com o código da ordem que conduz à libertação, moderação na comida, viver em solidão, morando com diligência e cultivar pensamentos elevados. Este é o ensinamento dos Budas. Não há nenhuma satisfação para os sentidos, nem mesmo com uma chuva de dinheiro. O homem sábio, sabendo que as delícias dos sentidos são um prazer passageiro e a causa da dor, não encontra nenhuma alegria, nem nos prazeres celestiais. O verdadeiro discípulo dos Budas só se encanta na destruição dos desejos mundanos. O homem, guiado pelo medo, escolhe muitos refúgios, nas montanhas, nas florestas, nos bosques, nos mangueirais e nos templos. Mas estes não são os refúgios seguros, porque tomando este tipo de refúgio, a pessoa não se liberta do sofrimento. Aquele que se refugia no Buda, em seu Dhamma e em sua comunidade, entende com verdadeira sabedoria as 4 nobres verdades: o sofrimento, a origem do sofrimento, a cessação do sofrimento e o nobre caminho das 8 partes que leva à cessação do sofrimento. Isto é verdadeiramente o seguro refúgio e o supremo refúgio. Depois de ter chegado a esse refúgio, o homem liberta-se do sofrimento. O iluminado Buda é raro de se encontrar. Ele não nasce em qualquer lugar. Onde quer que tenha nascido, a família prospera. Feliz é o nascimento dos Budas. Feliz o ensinamento do Dhamma. Feliz a harmonia da comunidade dos monges. Feliz a devoção daqueles que vivem em irmandade. Aquele que presta homenagem aos que merecem, seja aos Budas ou aos seus discípulos, aquele que superou os obstáculos das paixões,
e que atravessou a corrente das lágrimas e dos suspiros, aquele que presta homenagem a esses que se libertaram e não tem medo. Ninguém pode imaginar qual grande é seu mérito. Capítulo 15. A felicidade. Somos verdadeiramente felizes por vivermos livres do ódio entre aqueles que ainda odeiam. Entre os homens cheios de ódio, nós vivemos livres do ódio. Somos verdadeiramente felizes por vivermos livres da doença entre aqueles que ainda adoecem. Entre os homens doentes, nós vivemos livres da doença. Somos verdadeiramente felizes por vivermos livres de preocupações entre aqueles que se preocupam. Entre os homens preocupados, nós vivemos livres de preocupações. Somos verdadeiramente felizes por vivermos sem nada termos. A alegria alimentar-nos-á como aos radiantes devas. A vitória cria o ódio, enquanto o derrotado vive na miséria. Um homem em paz vive feliz, desprezando as ideias de vitória e de derrota. Não há fogo como o desejo, e não há fraqueza como a raiva. Não há sofrimento como a existência, e não há maior felicidade do que a paz. A fome é a suprema doença, a racionalidade é o supremo sofrimento. Quando alguém entende isso verdadeiramente, o nirvana torna-se a felicidade suprema. A saúde é a maior das dádivas, o contentamento é a maior das riquezas. Um amigo confidente é a máxima relação, o nirvana, a felicidade suprema. Depois de apreciar o gosto pela solidão e pela paz, fica-se livre da angústia e do mal, e desfruta-se a felicidade do Dhamma. É bom estar com os nobres. Viver com eles sempre traz felicidade. Não encontrar ignorantes é ser sempre feliz. Um homem que mantém contato com ignorantes sofrerá por muito tempo. É sempre doloroso viver com ignorantes como com um inimigo, mas é bom viver com um homem sábio, como conviver com a família. Portanto, se ele for um homem inteligente e arguto, educado e de boa moral, devoto e nobre, uma pessoa deveria manter a companhia com esse justo e sábio homem, do mesmo modo que a lua percorre o caminho entre as estrelas. Capítulo 16. O afeto. Aquele que se entrega a assuntos sem interesse e que não segue o seu próprio caminho, esse pode bem invejar o homem que se aplica a si mesmo. Não te sintas atraído por aquilo que é agradável ou desagradável. Abstermo-nos daquilo que gostamos é doloroso, assim como daquilo de que não gostamos. Portanto, não te deixes atrair por nada. Perder aquilo de que gostamos é doloroso, mas para aquele que não tem elos, não há prazer nem dor. Do prazer emerge a tristeza, do prazer emerge o medo, mas para aquele que está livre do prazer, não há tristeza alguma nem medo. Por que ter medo? Do afeto emerge a tristeza, do prazer emerge o medo, mas para aquele que está livre do afeto não há tristeza. Por que ter medo? Do apego emerge a tristeza, da atração emerge o medo, mas para aquele que está livre da atração não há tristeza. Por que ter medo? Do desejo emerge a tristeza, do desejo emerge o medo, mas para aquele que está livre do desejo não há tristeza. Por que ter medo? Da ambição emerge a tristeza, da ambição emerge o medo, mas para aquele que está livre da ambição não há tristeza. Por que ter medo? Aquele que é virtuoso e espiritual, que está bem fundamentado no Dhamma, que é verdadeiro e cumpridor dos seus deveres, a esse as pessoas querem bem. Aquele que desenvolveu uma saudade pelo Nirvana, aquele cuja mente está imbuída por esta saudade, aquele cujos pensamentos não estão ligados aos desejos dos sentidos,
Este tipo de pessoa é chamado aquele que está ligado à corrente suprema. Quando um homem que se ausentou por muito tempo regressa a casa são e salvo, seu chefe de família, seus amigos e aqueles que lhe desejam bem dão-lhe as boas-vindas. Quando um homem parte deste mundo para o outro, os efeitos de suas boas ações recebem-no alegremente, como um chefe de família recebe um amigo em seu regresso à casa. Capítulo 17. A raiva. Abandona a raiva e o orgulho e ultrapassa os obstáculos. O sofrimento nunca abandona aquele que não se desapega da racionalidade, nem do corpo e nem da paixão. Aquele que controla sua raiva crescente, como um bom condutor refreia seu carro, a esse chamam um verdadeiro condutor. Os outros não passam de pegadores de rédeas. Vence a raiva sem raiva, vence o mal com o bem, que ele vença a ganância com a generosidade e a mentira com a verdade. Fala a verdade, não te zangues, e seja generoso, mesmo que seja pouco, quando te pedirem. Com essas 3 virtudes, tu podes te aproximar dos devas. Esses sábios que praticam a rimsa, que têm controle sobre o corpo, atingem o nirvana. Depois de lá estarem, já não sofrem. A corrente das paixões desaparece naqueles que estão sempre vigilantes, que se encontram absorvidos dia e noite em práticas espirituais e que estão empenhados no nirvana. É um velho adágio, a tula, não de hoje. Acusam aquele que está em silêncio, acusam aquele que fala demais, acusam até aquele que fala moderadamente. Não há ninguém neste mundo que não seja acusado. Nunca houve, nunca haverá, nem há ninguém unicamente criticado ou unicamente elogiado. Ser uma pessoa ajuizada, dia após dia de observação, elogia alguém de comportamento incensurável, dotado de sabedoria, moral e mentalmente firme. Quem se atreve a censurar tal pessoa, que é como ouro puro? Até os devas o elogiam, até Brahma o elogia. Guarda-te das inquietações do corpo, tem controle no corpo, não pratiques mais ações e leve uma vida de bem-estar físico. Guarda-te das palavras irreverentes, tem controle nas palavras, não profiras ofensas e leva uma vida de boas palavras. Guarda-te dos maus pensamentos, tem controle em tua mente, não tenhas maus pensamentos e leva uma vida de bem-estar mental. Os sábios que têm o corpo, a palavra e a mente controlados, esses sábios que têm a mente controlada dominam verdadeiramente o autocontrole. Capítulo 18. A impureza. Tu és como uma folha seca, até os mensageiros da morte estão junto de ti. Encontras-te perto de tua partida, sem provisões para a tua viagem. Faz de ti uma ilha, esforça-te sem demora e sê sábio. Purifica-te das impurezas, sem mácula, e entrarás na morada dos Árias. Tua vida chegou agora ao fim. Encontras-te na presença da morte. Não há parada neste caminho, nem provisões tu tens para esta viagem. Faz de ti uma ilha, esforça-te sem demora e sê sábio. Purifica-te das impurezas e sem mácula não nascerás de novo, nem envelhecerás. Pouco a pouco, a cada passo, o sábio deveria se purificar de suas imperfeições, como um ferreiro faz com a prata. Assim como a ferrugem aparece no ferro, dele procede e o corrói, assim é aquele de comportamento desenfreado, levado ao inferno pelas próprias ações. A falta de recitação é o entorpecimento da mantã, conhecimento. A falta de cuidado é a ruína dos edifícios. A degradação da beleza é a preguiça, e a negligência é o desleixo da vigilância.
Uma vida impura é a desgraça de uma mulher. A avareza é a mancha do benfeitor. As impurezas são, na verdade, coisas más neste mundo e no outro. Mas a maior impureza de todas é a ignorância. Livrai-nos vós, pois, bhikkhus, desta imperfeição e sereis livres de todas as impurezas. A vida é fácil para aquele que é despudorado, que é descarado como um corvo, difamador, fanfarrão, arrogante e que vive de forma impura. Mas a vida é difícil para aquele que é modesto, que procura sempre o que é puro, desinteressado pelas coisas do mundo, humilde, que vive puro e é perspicaz. Aquele que destrói a vida, que mente, que rouba o que não lhe pertence, que comete adultério, que se deleita com bebidas alcoólicas. Este tipo de homem desenraiza-se neste mundo. Entende isto, ó homem. Aqueles de má natureza são desenfreados. Não deixeis a ganância e as más ações levarem-te à grande miséria. As pessoas dão de acordo com sua fé e disposição, mas aquele que se lamenta sobre a comida e a bebida dada aos outros não tem uma mente calma na meditação de dia ou de noite. Aquele no qual esse sentimento foi totalmente desenraizado é destruído. Tem uma mente calma na meditação de dia ou de noite. Não há fogo como a paixão, não há aperto como o ódio, não há nó como o engano, não há corrente como a sede. Os erros dos outros são facilmente vistos, mas nossos próprios erros são dificilmente detectados. Uma pessoa peneira os erros dos outros como se fosse palha, mas esconde os próprios como uma flor cobre seu corpo com pétalas e folhas. Se um homem só repara nos erros dos outros e os ofende, seu desejo pelos prazeres dos sentidos aumenta e ele não consegue afastá-los. Não há um caminho no céu nem uma seta lá fora. Os homens comprazem-se com os problemas, mas os Tathagatas estão livres dos obstáculos. Não há um caminho no céu nem uma seta lá fora. Não há condições que sejam eternas, mas não existe instabilidade nos Budas. Capítulo 19. O Justo. Aquele que arbitra uma disputa pela força não se torna um justo, mas o homem sábio, Pandita, é aquele que cuidadosamente discrimina entre o verdadeiro e o falso. Aquele que orienta os outros sem engano, com justiça e moderação, é verdadeiramente o guardião da justiça. É inteligente e justo. Não é sábio apenas aquele que fala bem. Aquele que é calmo, livre do ódio e do medo, é também chamado um homem sábio. Não é defensor do Dhamma apenas aquele que fala bem, mas aquele que presta um pouco de atenção ao Dhamma, percebe sua essência com esforço diligente e não o negligencia. Esse é, em verdade, um apoiante do Dhamma. Não é ancião unicamente aquele que tem o cabelo cinzento. É claro que pode ser maduro com a idade, mas é uma pessoa que envelheceu em vão. Aquele no qual habita a verdade, a justiça, a não violência, o autocontrole e a moderação, este sábio monge que afastou as imperfeições é em verdade chamado um ancião. Não é pela boa eloquência nem pelo bom aspecto que um homem que é invejoso, egoísta e ardiloso se torna um arauto de respeito. Mas aquele em que esses males foram desenraizados e extintos, que desistiu do ódio e que é um sábio, em verdade ele é chamado um arauto de respeito. Não é pela tonsura que aquele que é indisciplinado e diz mentiras se transforma em um monge. Como pode aquele que foi tomado pelo desejo e pela ganância tornar-se um monge? Mas aquele que pôs de lado todas as más ações, pequenas ou grandes, é chamado um verdadeiro monge, porque ele afastou todas as más ações. Não se é um religioso mendicante porque se pede esmola aos outros.
Não se é um bhikkhu somente porque se observa formalmente o Dhamma, mas aquele que rejeitou o bem e o mal, que tem uma vida pura e vive no mundo em perfeita harmonia com a verdade, em verdade ele é chamado um bhikkhu. Não é pelo silêncio que alguém, sendo louco e ignorante, se faz sábio, mas aquele que, usando os pratos de uma balança, escolhe o bem e evita o mal, ele é um sábio. Isso faz dele verdadeiramente um sábio. Aquele que entende o bem e o mal, tal como realmente são, é chamado um verdadeiro sábio. Aquele que injuria os seres vivos não é um Arya. Pela não violência para com todos os seres vivos, uma pessoa torna-se um Arya. Não é apenas por meio da moralidade e da autodisciplina, nem pela aprendizagem, nem mesmo pelo samadhi, ou até pela reclusão, que eu atinjo a alegria da liberdade, que não é atingível por um vulgar mortal. Um bhikkhu não descansa enquanto não extingue todos os desejos. Capítulo 20. O caminho. De todos os caminhos, o dos 8 passos é o melhor, e de todas as verdades, os 4 passos são os melhores. De todos os estados, a indiferença é o melhor, e de todos os homens, aquele que vê Buda é o primeiro. Este é o caminho, não há outro que leve à pureza interior. Segue este caminho, porque ele confunde Mara. Ao seguir este caminho, porás fim ao sofrimento. Ensinei-te o caminho depois de eu mesmo ter removido os espinhos. Tu deves te esforçar. Os Tathagatas são unicamente os instrutores, aqueles que meditando entraram no caminho e se livraram dos laços de Mara. Todas as coisas condicionadas são temporárias. Aquele que entende esta verdade fica desiludido com as coisas do sofrimento. Este é o caminho da pureza. Todas as coisas condicionadas são tristes. Aquele que entende esta verdade fica desiludido com as coisas do sofrimento. Este é o caminho da pureza. Todas as formas de existência são sem essência. Aquele que entende esta verdade fica desiludido com as coisas do sofrimento. Este é o caminho da pureza. Aquele que não se esforça quando é o momento de o fazer, embora novo e forte, mas é indolente, fraco e vaidoso, este preguiçoso não encontra o caminho da sabedoria. Sê comedido nas palavras, com a mente controlada, e não cometa atos errados com o corpo. Aperfeiçoa estas 3 formas de ação e percorre o caminho ensinado pelos sábios. Verdadeiramente, da meditação emerge a sabedoria. Da falta de meditação emerge a perda de sabedoria. Conhecendo estes caminhos alternativos de progresso e retrocesso, deverias dirigir tua atenção de modo a que tua sabedoria cresça. Abate toda a floresta dos desejos e não apenas uma árvore, pois da floresta sai o medo. Abate a floresta e seu mato, ó bhikkhu, e chegai ao nirvana. Enquanto o mato da luxúria do homem pela mulher não é totalmente destruído, até a última semente sua mente estará presa como um vitelo ligado à sua mãe. Arranca teu desejo como quem apanha um lótus de outono com as mãos. Dedica-te ao caminho da paz, o nirvana, como foi ensinado pelo Sugata Buda. Aqui eu passarei a estação das chuvas, aqui passarei a estação de inverno e de verão. Esta é a forma como um louco pensa, pois não lhe ocorre o que acontece entretanto. Assim como uma grande cheia leva uma aldeia adormecida, também a morte agarra e leva um homem que está distraído e que depende de seus filhos e do gado. Os filhos não são proteção nem para o pai nem para a família. Quando alguém é surpreendido pela morte, não pode se refugiar na família. Compreendendo o significado disso,
que o homem sábio e autocontrolado rapidamente desenvolva o caminho que leva ao Nirvana. Capítulo 21. Os vários. Se ao renunciar a um pequeno prazer obtém-se uma grande felicidade, o sábio renuncia a uma pequena felicidade para atingir outra maior. Aquele que deseja a felicidade para si mesmo infligindo mal aos outros, não se livra do ódio e de ser apanhado em sua armadilha. Se o que deveria ser feito é negligenciado e o que não deveria ter sido feito é feito, então o impulso dos pensamentos daquele que é arrogante e descuidado aumenta. Aqueles que estão constantemente alertas sobre a natureza do corpo, que se abstêm de fazer o que não deve ser feito, que lutam por fazer aquilo que deve ser feito, que são atentos e autocontrolados, nesses homens o impulso dos pensamentos extingue-se. Depois de ter matado a mãe, o pai e os 2 reis Kátia, e tendo destruído o reino com os seus súditos, o verdadeiro Brahmana segue seu caminho imperturbável. Depois de ter matado a mãe, o pai e os 2 reis Brahmana, e tendo destruído o 5º, o tigre, o verdadeiro Brahmana segue seu caminho imperturbável. Os discípulos de Gotama sempre despertam bem iluminados. Suas consciências estão sempre centradas no Buda, dia e noite. Os discípulos de Gotama sempre despertam bem iluminados. Suas consciências estão sempre centradas no Dhamma, dia e noite. Os discípulos de Gotama sempre despertam bem iluminados. Suas consciências estão sempre centradas no Sangha, dia e noite. Os discípulos de Gotama sempre despertam bem iluminados. Suas consciências estão sempre centradas no Kaya, dia e noite. Os discípulos de Gotama sempre despertam bem iluminados. Suas consciências comprazem-se dia e noite na virtude de Ahimsa. Os discípulos de Gotama sempre despertam bem iluminados. Suas consciências comprazem-se dia e noite em Bhavanã. Viver uma vida de renúncia é difícil, e difícil é ser feliz nessa vida. Mas é igualmente difícil viver em mais casas e doloroso viver com pessoas diferentes de nós quando se está agarrado ao sofrimento e à inquietude. Portanto, não sejais inquieto e não te deixes agarrar pelo sofrimento. Aquele que está imbuído de devoção é virtuoso e está abençoado pela fama e pela saúde e é honrado onde quer que vá. Os bons brilham ao longe como os picos dos Himalaias, enquanto os maus não se notam como as flechas atiradas à noite. Vivendo só, dormindo só, viajando só e sendo resoluto, só e autodisciplinado, o homem deveria encontrar alegria vivendo na floresta. Capítulo 22. O inferno. O homem que diz mentiras vai para o inferno, assim como aquele que prevaricou diz: eu não fiz. Depois da morte, ambos os homens que cometeram atos desprezíveis tornam-se iguais no outro mundo. Muitos daqueles que usam o manto amarelo têm mau caráter e mau entendimento. Esses malfeitores nascem no inferno por conta de suas más ações. É melhor engolir um tição de ferro incandescente do que uma pessoa imoral e descontrolada comer as esmolas do povo. O homem prudente que pratica adultério e corre em 4 condições: indignidade, sono com sobressalto, desgraça e inferno. A aquisição da indignidade causa no futuro um mau nascimento, e mesmo o prazer efêmero do homem nos braços de uma mulher é acompanhado pelo medo. Além disso, o castigo aplicado pelo Raja é pesado. Portanto, um homem não deveria cometer adultério.
Da mesma forma como uma folha de erva coxa mal apanhada corta a mão, também uma vida religiosa mal praticada leva ao inferno. Comportamento negligente, observâncias não cumpridas e castidade duvidosa, nenhuma dessas coisas dá grande fruto. Se alguma coisa tem que ser feita, que se faça com toda a energia, pois uma seta negligente só espalha poeira. As más ações é melhor deixá-las por fazer, pois esses atos são mais tarde punidos. É melhor praticar uma boa ação, pois praticando-a não te arrependes depois mais tarde. Guarda-te como uma cidade de fronteira dentro e fora. Não percas um só momento, pois aqueles que deixam passar uma oportunidade afligem-se quando nascem no inferno. Aqueles que têm vergonha daquilo que não deveriam ter vergonha e que não têm vergonha daquilo que deviam, esses homens pensam erradamente e vão pelo caminho do mal. Aqueles que têm medo quando não há razão para o ter e não sentem medo quando deveriam, esses homens pensam erradamente e vão pelo caminho do mal. Aqueles que imaginam um erro onde ele não existe e não veem onde ele está, esses homens pensam erradamente e vão pelo caminho do mal. Aqueles que veem o erro como erro e a verdade como verdade, esses homens pensam acertadamente e vão pelo caminho da felicidade. Capítulo 23. O elefante. Eu aguentarei a crítica como um elefante aguenta uma flecha tirada por um arco no campo de batalha. A maioria das pessoas tem um mau comportamento. Uma pessoa pode levar um elefante treinado para o meio da multidão. Um rei até pode montar um elefante treinado. O homem disciplinado é o melhor dos homens, desde que ele possa aguentar a crítica. Mulas treinadas são excelentes, assim como os cavalos puro sangue do Sindh, e assim como os grandes elefantes de batalha, mas mais excelente que tudo é o homem disciplinado. Não se consegue atingir o inacessível montando esses animais, mas um homem bem disciplinado pode lá chegar. Danapalaka, o elefante, é difícil de controlar quando está no cio, e mesmo quando amarrado, ele recusa-se a comer. O grande dente pensa na floresta dos elefantes. Quando o homem está sempre deitado e come demais, um preguiçoso que se espoja no sono, como um grande porco anafado, um louco destes nascerá repetidas e muitas vezes. Minha mente antigamente costumava vaguear como ela queria a seu bel prazer, mas agora eu controlo-a cuidadosamente, como um tratador de elefantes controla com seu gancho um elefante desgovernado pelo cio. Sê vigilante e cuidadoso, vigia bem tua mente e desvia-te dos maus caminhos como um elefante quando enterrado, na lama se desembaraça. Se encontras um amigo inteligente, uma pessoa sábia e bem educada que percorre o mesmo caminho que tu, então vai com ele, superando todos os obstáculos com alegria e vigilância. Mas se não encontras um amigo inteligente, uma pessoa sábia e bem educada, que percorre o mesmo caminho que tu, então vai sozinho como um rei que abandona um reino conquistado, ou como um elefante matanga na floresta. Mas vale viver só, a companhia de um louco é impossível, que tu vivas sozinho sem cometer mais ações, como um grande elefante na floresta. É bom ter amigos quando a necessidade surge, e é bom estar contente quando o sentimento é mútuo. O mérito é bom no fim da vida, e a eliminação de todo sofrimento é boa. Ser mãe neste mundo é uma bênção, e ser pai neste mundo é uma bênção. Ser um samana neste mundo é uma bênção, e ser um brahmana é uma bênção. A virtude que dura até o fim da vida é uma bênção, assim como uma fé bem firme. Atingir a iluminação é uma bênção,
e não praticar mais ações é uma bênção. Capítulo 24. A sede. A sede de um homem descuidado cresce como a trepadeira maluvã. Ele salta como um macaco que procura esfomeado a fruta na floresta. Quando alguém é invadido por este miserável e importuno desejo do mundo, suas tristezas aumentam como a erva birana, que cresce depois de muita chuva. Mas quando alguém domina este miserável desejo, que é tão difícil de superar, então suas tristezas desfazem-se como uma gota de água caída de um lótus. Isto é o que eu vos digo: boa sorte a todos que vos encontrais aqui. Desenterrai a raiz da sede, como uma pessoa que desenterra a fragante erva birana. Não deixais Mara destruir-vos várias vezes, como a corrente de um rio destrói as canas. Da mesma forma como uma árvore derrubada cresce novamente, se as raízes estão fortes e não danificadas, assim o sofrimento aparece várias vezes se a raiz do desejo não estiver totalmente destruída. Aquele em que as 36 correntes correm impetuosas para o objetivo do prazer, os pensamentos obsessivos, tão cheios de prazer, levam o homem a pensamentos errados. Os rios correm por todo lado, as trepadeiras crescem e mantêm-se firmes. Se vires essa trepadeira subir, corta-lhe a raiz por meio do conhecimento. A atração e a repulsa dos prazeres sucedem no homem, e aqueles que estão ligados ao prazer e o procuram, essas pessoas estão sujeitas ao nascimento e à velhice. As pessoas envolvidas pelo desejo andam às voltas como um coelho apanhado no laço. Rapidamente apanhados pelas correntes e algemas, eles sofrem por muito tempo e muitas vezes. As pessoas envolvidas pelo desejo andam às voltas como um coelho apanhado no laço. Portanto, um bico que deseja a liberdade deve se libertar do desejo. Aquele que renunciou à floresta e que, tendo se libertado dela, volta a entrar nela, olhem para ele. Embora se tenha libertado uma vez, volta de novo à prisão. Diz o sábio que a corrente mais forte não é a de ferro, de madeira ou de corda, mas aquela que prende às joias e aos ornamentos, aos filhos e às mulheres. Esta é de longe a corrente mais forte. Diz o sábio que a corrente é forte quando puxa um homem para baixo, e mesmo estando laça, não é possível parti-la. Quebrando-a, o homem liberta-se e renuncia ao mundo e aos prazeres sensuais. Aqueles que estão inflamados pela corrente dos desejos são como uma aranha que segue os fios de sua própria teia. Quebrando essa corrente, o sábio fica livre do desejo e deixa para trás todo o sofrimento. Renuncia às coisas do passado, renuncia às do futuro e aquelas que estão entre um e o outro. Atravessa para outra margem com a mente livre de todas as coisas, e então não te sujeitarás ao nascimento nem à velhice. O desejo aumenta grandemente naquele que se deixa agitar por pensamentos maus, que tem grandes paixões e que não vê outra coisa a não ser o prazer. Uma pessoa assim fica mais acorrentada. Aquele que se compraz em controlar os pensamentos, que está sempre abstraído observando o que não é agradável, tal pessoa acabará com o desejo e cortará os laços com Mara. Aquele que chegou ao fim, que não tem medo, desejo ou paixão, que cortou com o sofrimento da vida, este é seu último corpo. Aquele que não tem desejo nem atração, que é um especialista em etimologia e terminologia, que conhece a disposição sistemática das letras, é chamado aquele que está no seu último corpo, o maior dos sábios e um grande homem. Eu tudo venci e tudo conquistei, de tudo me desliguei e a tudo renunciei. Estou totalmente livre pela destruição do desejo. Tendo tudo compreendido por mim mesmo, a quem posso eu chamar de meu mestre?
O dom da verdade ultrapassa todos os dons. O sabor da verdade excede todos os sabores. O encanto da verdade supera todos os encantos. A destruição do apego supera todo o sofrimento. As riquezas destroem o louco, mas não aqueles que procuram a outra margem. Através do desejo pela riqueza material, a pessoa destrói-se a si mesma como aos outros. As ervas daninhas destroem os campos. As paixões daninhas destroem o homem. Logo, fazer oferendas àqueles que não têm paixão traz um abundante fruto. As ervas daninhas destroem os campos. O ódio daninho destrói o homem. Logo, fazer oferendas àqueles que não têm paixão traz um abundante fruto. As ervas daninhas destroem os campos. A ilusão daninha destrói o homem. Logo, fazer oferendas àqueles que não têm ilusões traz um abundante fruto. As ervas daninhas destroem os campos. O desejo daninho destrói o homem. Logo, fazer oferendas àqueles que não têm desejo traz um abundante fruto. Capítulo 25. O bico. O controle da visão é bom, assim como o controle da audição. O controle do olfato é bom, assim como é bom o controle da fala. Controlar o corpo é bom, e bom é controlar a palavra. Controlar a mente é bom, e bom é ter controle em todas as coisas. O bico, que tem autocontrole em todos os aspectos, está livre de todo sofrimento. O controle da mão, o controle do pé, o controle da palavra e o controle em sua mais elevada característica, com alegria interior, a mente firme, solitário e satisfeito, a esse chama-se um bico. O bico, que controla a língua, profere sábias palavras e é equilibrado, que esclarece o sentido das coisas e é doce. Em verdade, ele tem o dom da palavra. O bico, que vive com o Dhamma, que o glorifica, que medita nele, que o segue sempre, esse nunca se desfia do verdadeiro Dhamma. Não se deve menosprezar o que se recebeu, nem viver invejando os outros. Um bico que inveja os outros não adquire firmeza de mente na meditação. Mesmo que um bico tenha recebido pouco, se não o menosprezar, os devas o elogiarão. A ele que tem uma vida pura e que não é indolente. Aquele que não dá importância ao nome e à forma, e que não se aflige com o que realmente não existe, a esse chama-se um bico. O bico que vive cheio de boa vontade e que se compraz na doutrina de Buda, atingirá o estado de paz e felicidade, que é a dissolução dos elementos da existência. Esvazia este barco, bico. Vazio navegará mais leve. Quando tiveres eliminado o desejo e o ódio, atingirás o nirvana. Desliga-te dos 5, renuncia aos 5, e então desenvolve os 5. Aquele que transcendeu os 5 grilhões é chamado um bico, porque atravessou a corrente. Medita, bico. Não sejas descuidado, não deixes tua mente deleitar-se com os sentidos. Não tenhas de engolir um tição de ferro por seres negligente. Se te queimares, não digas depois que isto é sofrimento. Não há meditação sem sabedoria, nem sabedoria sem meditação. Aquele em que existe meditação e sabedoria está verdadeiramente próximo do nirvana. O bico que se tenha retirado para um lugar solitário, que tenha apaziguado a mente, que tenha entendido perfeitamente o Dhamma, esse experimenta uma felicidade sobre-humana. Aquele que está sempre vigilante sobre a origem e o fim dos elementos que constituem a existência, experimenta alegria e êxtase, sendo isto a imortalidade daqueles que sabem. Eis os princípios para um bico que é sábio: controle dos sentidos, contentamento, disciplina de acordo com as regras da ordem e fazer amizade com aqueles que são puros e não indolentes.
Deve ser ainda hospitaleiro e amigável em sua conduta, pois assim cheio de alegria, terminará com o sofrimento. Do mesmo modo como do jasmim caem as folhas secas, assim vós, bicos, deveríeis libertar-vos da paixão e do ódio. Diz-se que o bico é tranquilo quando tem o corpo apaziguado, uma voz calma e uma mente pacífica, quando é ponderado nas decisões e renunciou às atrações do mundo. Elevai-vos através do vosso eu, controlai-vos através do vosso eu. Estando protegidos e atentos, bicos, vós vivereis felizes. Pois o eu é na verdade nossa proteção, o eu é em verdade nosso destino. Portanto, treina-te como um mercador inteligente treina um cavalo puro sangue. O bico que tem grande alegria e fé nos ensinamentos de Buda atingirá o estado de paz, a dissolução dos elementos da existência. Quando um bico, mesmo sendo novo, pratica os ensinamentos de Buda, lança luz sobre o mundo como a lua livre das nuvens. Capítulo 26. O Brahmane. Luta contra a corrente e liberta-te dos prazeres, ó Brahmane. Quando tiveres compreendido o segredo daquilo de que todas as coisas são feitas, ó Brahmane, então conhecerás o incriado Nirvana. Quando o Brahmane tiver chegado à outra margem dos dois estados, então todos os grilhões do conhecimento desaparecerão. Aquele para quem não existe nem o mais longe, nem o mais perto, nem estes dois, e que está livre do medo e dos grilhões, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que medita, que vive sem paixões, que é firme e que cumpriu seus deveres, que não tem pensamentos sensuais e que atingiu o mais alto objetivo, a esse eu chamo um Brahmane. O sol brilha de dia, a lua de noite. O guerreiro armado é resplandecente, e o Brahmane é brilhante na meditação. Mas o Buda, o liberto, ilumina quer o dia, quer a noite, com o esplendor de sua sabedoria. Um Brahmane é assim chamado porque se libertou de todo o mal. Porque tem um comportamento equilibrado, é chamado um asceta. Porque se libertou de todas as imperfeições, é chamado um eremita. Não se deveria atacar um Brahmane, nem um Brahmane deveria permitir a ira contra quem o ataca. É uma vergonha quando alguém maltrata um Brahmane, mas mais vergonhoso é o Brahmane que liberta sua ira. Para um Brahmane, evitar a vingança não é uma pequena vantagem. Quando a mente se desliga das coisas valiosas e termina a intenção de magoar, só então o sofrimento se acalma. Aquele que não pratica o mal com o corpo, com a palavra ou com a mente, aquele que tem controle nessas três maneiras, a esse eu chamo um Brahmane. Tal como um Brahmane reverencia o fogo sagrado, também se deveria obedecer àquele que entende o Dhamma, tal como disse o Buda. Não é por se ter o cabelo entrançado, nem por nascimento que alguém se torna um Brahmane, mas aquele em que mora a verdade e a retidão. Esse é o puro e é um Brahmane. Para que serve o cabelo entrançado, ó insensato, e para que essa vestimenta em pele de antílope? Interiormente vós estáis cheios de paixões, e exteriormente vós vos embelezais. Aquele que se veste de trapos, que é magro, que tem as veias salientes, que vive só e medita na floresta, a esse eu chamo um Brahmane. Não o chamo de Brahmane só porque nasceu de uma mãe Brahmane. Ele é meramente um Bovadi, se manteve os obstáculos. Mas aquele que se libertou das atrações e dos obstáculos, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que cortou todos os grilhões, aquele que não vacila, mas que está para além dos limites, aquele que se libertou, a esse eu chamo um Brahmane.
o iluminado que cortou a soga, o ódio, a corda, o desejo, e os grilhões, as heresias, com seus elos, tendências latentes, e que se libertou da barra, a ignorância, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que suporta de maneira imperturbável a crítica, os maus tratos e os castigos, que é paciente, que se fortalece, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que não tem raiva, que é virtuoso, livre de desejos, disciplinado, e que está em seu último corpo, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que é como a gota d'água em uma folha de lótus, como uma semente de mostarda na ponta de um alfinete, e que não está ligado aos desejos, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que viveu o fim do seu sofrimento nesta vida, que pôs de lado o fardo e que está livre dos desejos, a esse eu chamo um Brahmane. O grande sábio, perito no conhecimento e em discernir o caminho certo do errado, que atingiu o supremo objetivo, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que não se relaciona com chefes de família, nem com religiosos mendicantes, que não frequenta casas e que está feliz com poucos bens, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que deixou de molestar os fracos e os fortes, que não mata nem é causa de morte, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que é tolerante entre os intolerantes, que é calmo entre os violentos, e que não é apegado entre aqueles que se apegam, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele em quem a luxúria e o ódio, o orgulho e a hipocrisia caíram como uma semente de mostarda da ponta de um alfinete, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que gentilmente pronuncia palavras instrutivas e sábias, que não ofende ninguém, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que não leva deste mundo nenhum objeto que não lhe pertença, seja ele pequeno ou grande, curto ou longo, bonito ou feio, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que não deseja este mundo nem o outro, que está livre de saudades e dos grilhões, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que não tem desejo, que através do conhecimento está livre das dúvidas e que mergulhou na imortalidade, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que transcendeu os limites do bem e do mal, que não se lamenta, que está livre das paixões e que é puro, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que não tem manchas como a lua, que é puro, sereno e tranquilo, que destruiu o desejo de existir, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que atravessou o pântano do Sansara, tão difícil de passar, que se livrou da ilusão, que atravessou e chegou à outra margem, que está absorto em contemplação, livre de desejos e de dúvidas, que está em paz e não se deixa atrair por nada, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que neste momento abandonou todos os prazeres sensuais, que vagueia como um vagabundo e que destruiu todo o desejo pela existência, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que neste mundo eliminou todo o desejo, que vagueia como um vagabundo e que aboliu a sede pela existência, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que abandonou todos os laços humanos e que até transcendeu os laços divinos, que está verdadeiramente livre de todos os apegos, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que abandonou os gostos e os desgostos, que é desapegado e já não questiona, o herói que conquistou todos os mundos, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele que tem todo o conhecimento sobre a morte e o renascimento de todos os seres, que é intocável, que está feliz consigo mesmo e é um Buda, a esse eu chamo um Brahmane. Aquele cujo caminho é desconhecido dos Devas, dos Gandhabas e dos homens, que neutralizou todos os impulsos sexuais e que é um Arhat,
A esse eu chamo um Brahmane. Aquele que não deseja o futuro nem o passado, ou o presente, que nada possui e a nada está preso. A esse eu chamo um Brahmane. Aquele que é como um touro, como um herói, um grande sábio ou um conquistador, que tem a mente calma, límpida e desperta. A esse eu chamo um Brahmane. Aquele que conhece suas vidas anteriores, que entende o céu e o inferno, que atingiu o fim de todos os nascimentos, que se aperfeiçoou em conhecimento, tal sábio que completou tudo e que vem a completar. A esse eu chamo um Brahmane. Assim termino o Dhammapada, os ensinamentos de Buda.